E aí, terceiro ano, tudo bem, gente? Voltamos para nossa Física A, tá? E olha, hoje tem conteúdo novo, viu? Hoje nós temos um novo conteúdo que vocês também não têm na apostila, nosso material não aborda esse conteúdo, que é chamado de capacitância, ou o conteúdo de capacitores, né? Nós vamos trabalhar com capacitores. Bom, como é um conteúdo que ele não é muito abordado no nosso exame nacional do ensino médio, o nosso material ele não faz uma abordagem direta, tá, a esse conteúdo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos abordar esse conteúdo, tá? Lógico, você que vai fazer um vestibular, que não seja um vestibular ou exame nacional, você precisa trabalhar com capacitâncias, tá bom? Bom, para você entender o que é capacitância, primeiramente você vai entender precisa entender o que é um capacitor. Tá? O que é um capacitor, professor? Um capacitor, eles são elementos de um circuito, tá? Que geralmente eles são utilizados para acumular carga. Bom, todo circuito que você conhece tem um capacitorzinho, né? Colocado na placa, nas placas ou colocado no próprio circuito. Bom, por quê? Porque a função deles é acumular uma pequena quantidade de carga. E quando esse aparelho ele é desligado ou ele é religado, esses capacitores liberam essa carga, tá? Rapidamente, para que esse aparelho não deixe a corrente fluir de maneira muito rápida. Ou melhor, o aparelho pode queimar, né, se essa corrente flui de maneira muito rápida. Também são utilizados hoje também não só dentro do circuito. Por exemplo, aquele flash da câmera fotográfica é um capacitor. Quando você aciona a máquina, você pode perceber que o flash é liberado, porque na verdade aquilo ali é um capacitor liberando a carga rapidamente, ele solta aquela luminosidade, tá bom? Por exemplo, um desfibrilador. Um desfibrilador que ele é utilizado para ressuscitar pessoas que tiveram uma parada cardíaca. Você pode perceber que ele é um capacitor. Ele libera um capacitor de placas que libera uma carga rápida, tá bom? Para que ele libere essa carga, fazendo com que o coração da pessoa volte a bater, a funcionar, né? Transformando essa energia elétrica em mecânica, fazendo com que o corpo volte a executar suas funções básicas, tá bom? Aquilo é um capacitor. Então, você pode perceber que eles são utilizados também no nosso dia a dia. Não tão utilizados como nós imaginamos, mas você tem essa utilização sim, nos seus aparelhos elétricos, tá? Bom, os capacitores são elementos utilizados para acumular cargas em um circuito ou fora dele e descarregar com facilidade, né? Eles são recarregáveis e descarregam com facilidade. Um capacitor, ele tem um determinado formato. Lógico, ele pode ser feito de vários materiais. Cerâmica é um desses materiais, tá bom? Ele tem esse formatozinho aqui, olha. Tá? Ele tem esse formatozinho roliço, ele tem duas pontinhas, bom? Polo positivo, polo negativo, ok? E ele, de acordo com a capacitância de cada um deles, eles têm, na verdade, umas listrazinhas coloridas, tá? Indicando a capacitância de cada uma e o material de que ele é feito, de que ele é constituído, ok? Bom, para a gente dar início ao nosso estudo, primeiro, o símbolo de um capacitor, eles são essas duas plaquinhas ou essas duas retazinhas paralelas. Ah, professor, mas parece muito com o símbolo de gerador e receptor. Não. Você pode observar que o símbolo de um gerador e de um receptor é isso aqui, ó. É um tracinho maior e um menor, que é o potencial maior, que é o potencial positivo, e o potencial menor, que é o negativo, tá? Bom, analisando aqui, você pode observar que elas têm, ó, o mesmo comprimento, tá bom? Aqui não tem um potencial maior e um potencial menor, ok? Aqui nós temos uma carga acumulada entre essas duas placas. Ou melhor, aqui nós temos uma capacitância, tá bom? Lógico, um é o polo positivo, o outro é o polo negativo, mas você pode observar que nós temos tanto a mesma capacitância para o positivo quanto para o negativo. Por isso que é representada por duas retas paralelas de mesmo comprimento, tá bom? Bom, os capacitores, inicialmente, lógico, eles foram feitos para acumular carga, né? E essa acumulação de carga, esse acúmulo de carga, ele foi feito através de um experimento, onde eu pegando duas placas, tá?
Essas placas conduzindo eletricidade e eu utilizando um isolante entre elas, o que foi feito? Eu coloquei aqui essas duas placas ligadas numa bateria. Lógico que a placa de baixo fica ligada no polo negativo, a placa de cima fica ligada no polo positivo. Então, o que acontece? Essa placa aqui, como ela fica ligada no polo positivo da bateria, os elétrons descem. Lógico, os prótons não se movimentam. Então, os elétrons acabam descendo para o polo positivo da bateria. Já essa placazinha que fica conectada no polo negativo, acontece o contrário. Os elétrons sobem para o corpo da placa, deixando ela negativa. Ou melhor, aqui na verdade eu tenho um capacitor. Eu tenho aqui, olha, um elemento que acumulou uma carga. Eu tenho um polo positivo aqui, uma placa positiva e uma placa negativa. Então, aqui no meio nós temos uma carga acumulada. Então, nesse meio aqui é colocado um dielétrico. O que é um dielétrico? Esse dielétrico, ele é um corpo isolante. Eu coloco um isolante aqui no meio para que essa carga fique totalmente acumulada. Lógico, se eu colocar um condutor aqui, lógico, as cargas vão começar a se movimentar. Não existe o acúmulo. Se eu coloco um isolante aqui no meio dessas duas placas, eu vou acumular essa carga. Tá? Ele é um acumulador. Então, eu vou gerar o quê? Uma capacitância aqui. Ok? Bom, para você conhecer melhor essa questão da capacitância, com essa nossa primeira experiência, a capacitância é a permissividade elétrica do meio, que é uma constante. Bom, cada meio tem a sua permissividade, o ar tem uma permissividade. Geralmente utilizamos o vácuo, tá? 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metro. Vou explicar para vocês já já o que é isso. A área, que é a área das placas, lógico, as placas precisam ter a mesma área, tanto a placa de cima quanto a de baixo precisam ter a mesma área. Pela distância, quem é essa distância? É justamente a distância entre elas. Bom, essa distância aqui, se você aumenta essa distância, você diminui a capacitância. Porque quanto mais você aumenta, menos carga eu vou ter acumulado nas placas de cima e de baixo. Por quê? Professor, por quê? Cara, para você fazer ideia, o que excita a placa de cima é a placa de baixo. Ou a placa de cima, tá? Excita a de baixo. Lógico, se essa placa fica muito positiva, lógico que ela vai excitar essa placa de baixo que fica muito negativa. Então, quanto mais essa placa de cima fica positiva, essa placa de baixo, ela vai puxando os elétrons e ficando negativa. Uma placa excita a outra, tá? Então, se eu aumento a distância entre elas, essa excitação de cargas diminui. Então, a minha capacitância também diminui. Elas são inversamente proporcionais. Tá bom? Essa foi a ideia do primeiro capacitor, ok? Aí nós passamos aqui agora para capacitar a capacitância de um capacitor ou de qualquer material. Tá? Cada material tem a sua capacidade de acumular uma carga elétrica, principalmente os isolantes. Né? Bom, o que é uma capacitância? A capacitância de um elemento, de um dielétrico, que é um isolante, é a carga que ele acumula pelo potencial que ele é submetido. Tá? Se você submete um dielétrico ou qualquer outro corpo, qualquer outro material a uma DDP, ele vai acumular uma carga. Né? Ele pode até transportar uma corrente, mas ele acaba também acumulando certa carga. Ok? Então, essa capacitância é o acúmulo dessa carga pela DDP ao qual ele é submetido. Ok? Bom, a unidade. A unidade aqui é Coulomb por volts. Lógico, a unidade de carga, não sei se vocês lembram, eu acredito que vocês lembrem, é Coulomb. Tá? A unidade de DDP é volts. Ok? Quando você divide essas duas unidades, você gera uma outra unidade chamada de Faraday. O Farad, né? Ele é abreviado em homenagem a Faraday. Tá bom? Michael Faraday. Então, você pode observar que essa unidade aqui é a nossa unidade padrão para capacitância ou capacitores. Tá certo? Professor, tem um exemplo? Tem. Não tem na nossa apostila, não é?
Mas coloquei um exemplo muito simples aqui para a gente. Por exemplo, determine a capacitância de um capacitor que acumula uma carga de 2 microcoulombs com um potencial elétrico igual a 0,5 milivolts, tá? Olha, é muito importante as unidades. Você tem que ficar ligado nas unidades. Essa micro, mili, sempre você vai ter que ficar muito ligado, porque isso sempre cai tanto em mecânica quanto em elétrica. Na térmica também é muito utilizado, mas principalmente na parte elétrica. Para você fazer ideia, todos sabem que o mili, que é o mzinho, equivale a 10 a menos 3. E o micro, que é a letrinha mi, ela vale 10 a menos 6. Certo? Então é muito importante que você saiba dessas unidades. Bom, no caso aqui, né, dessas grandezas, tá? Bom, eu quero calcular a capacitância, vou utilizar essa equação, tá bom? Ele me deu essa carga e me deu também a voltagem, ao qual esse capacitor fica submetido. Então, quem seria essa capacitância, né? Então, a nossa capacitância é a carga, no caso fica 2 vezes 10 elevado a menos 6, porque ela está em microcoulombs, o micro vale 10 a menos 6, tá? Sobre o potencial ao qual submetido, então fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, que é o mili. Tá? Lembrando, ó, isso aqui é mili, micro. Ok? Bom, vai ficar quanto? Quem vai ser essa capacitância? Nossa capacitância, 2 por 0,5 fica 4. Esse 10 a menos 3, o expoente sobe e troca de sinal. Então, no caso aqui vai ficar 10 a menos 3, olha. Vai ficar menos 6 mais 3, fica menos 3 Faraday. Ou 4 milifaraday. Lógico, 10 a menos 3 continua sendo mili, não é? Então, a capacitância desse capacitor é 4 milifarads. Muito simples, não é? Aí, nas próximas aulas, eu estarei abordando com vocês essa questão da energia potencial, que no caso é a energia acumulada por esses capacitores, tá bom? Eu vou trabalhar com vocês também a associação de capacitores, que você pode associar esses capacitores tanto em série quanto em paralelo, tá? Assim como você associa resistores, só que fazendo o cálculo você vai utilizar um pensamento inverso, tá? Vamos trabalhar também isso nas nossas próximas aulas e resolver algumas atividades. Inclusive, estarei mandando para vocês algumas atividades via plural, sobre capacitores, sobre leis de Kirchhoff, tá certo? Para que você vá treinando, tá? E conhecendo melhor e se familiarizando com esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.